Fala galera, vamos para mais uma questão aqui, tá? Questão 6, seção 2.2. Para a função h, cujo gráfico é dado, diga o valor de cada quantidade, se ela existir. Se não existir, eu explico por quê, tá? Então, a gente viu aí que as dois últimos vídeos aí, né? 4, 5 e a 6, elas são idênticas, tá? É só a forma diferente de trabalhar aí, né? Vamos dizer assim. Então, ó, nessa questão 6, vamos analisar justamente o limite de h de x, né? H de x. No caso pode aparecer F, G, H, pode, tá? Isso aqui no caso só é uma letra, não quer dizer muita coisa, tá? É só a forma que a função H, né? No caso o x está em função de H, tá? Então a gente tem que sempre analisar justamente a função e para onde ela está indo, né? Então letra A, o limite de H de x quando x tende a menos 3 pela esquerda, tá? Então o menos 3 ele está aqui, certo? Menos 3 ele está aqui. Pronto. Se o menos 3 está aqui, nós vamos analisar quanto a função está tendendo, qual valor que ela está indo, né? Vamos dizer assim, ela está se prosseguindo para qual valor quando x tende a 3 por valores menores que 3, certo? Então, por valores menores que 3 é esse daqui, certo? E ó, se você for pegar, ela está indo para um ponto em comum, que é qual? Esse pontinho aqui aberto. Esse pontinho aqui aberto é justamente esse cara, tá? Aqui é 1, aqui é 2, aqui é 3 e aqui é 4, tá? Nossa, esse meu 3 aí ficou uma belezinha, né? Então esse valor aí é justamente o 4, ela tá tendendo para 4, tá? Então é igual a 4, certo? Letra B. Letra B fala limite da função quando x tende a menos 3 pela direita, tá? Então, no caso, é o mesmo ponto, só que, ó, pela direita, valores maiores, certo? E para onde ela está indo, esse valor? Para onde está indo? Tá vendo que quanto mais a gente vai se aproximando pelos valores de 4, né, de 3, desculpa, menos 3, tá indo para onde? Tá indo para o mesmo ponto, tá? Então, ó, aqui também é igual a 4. Todas elas estão indo para o mesmo valor, que é esse cara aqui, certo? Ou seja, quando a gente for pegar o limite dessa função aqui, ó, vai ser exatamente quanto? Exatamente também igual a 4. Por quê? Como a gente já falou, os limites laterais, eles são, no caso, eles vão mostrar para onde a função está indo. Se a função pela direita e pela esquerda está indo para o mesmo ponto, o valor do limite é exatamente aquele ponto. Entendeu? Então, se eles são diferentes, se os limites laterais são diferentes, não vai ter o limite naquele ponto. Entendeu? Então, só vai existir limite se os limites laterais são iguais. Se eles forem iguais, então o limite é naquele ponto, aquele determinado ponto. É o H, no caso aqui deu igual a 4. Certo? Se fossem diferentes esses dois carinhas aqui, aí não existiria limite. Tá? Pronto. Letra D. Letra D, H de menos 3, tá? Ele quer saber quanto é a função quando h é literalmente igual a menos 3, certo? Opa, acabei apagando aqui o 4. Pronto. Quando o h é igual a menos 3, né, que é esse valor aqui, ó, que nós temos, ele vai dar quanto? Ó, toma cuidado para não falar que vai dar realmente o 4, tá? Toma cuidado com isso daí. Por quê? Porque no caso a bolinha está aberta, ou seja, não é o 4, tá? Toma cuidado com isso daí. O que acontece? Na verdade, aqui você vai colocar que não está definido, tá? Não bota assim que não existe, mas bota assim que não está definido na sua explicação aí. Por quê? Porque não tem um valor que esteja incluindo. A bolinha, no caso, ela está aberta em x igual a menos 3. Isso indica, no caso, que a função não está definida em x igual a menos 3. Então, você bota aí que não é definido, tá? Eu só coloquei aqui o símbolo de não existe, que é pra gente, porque não tem como escrever muita coisa aqui para não rabiscar e ficar feio, mas você coloca que não está definido, certo? Pronto. Ele quer agora esse ponto aqui, ó. Ele quer, no caso, se concentrar pelo 0, tá? É o 0 agora que ele quer. Espera aí que eu vou pegar aqui. Deixa eu ver se melhora. Deixa eu ver se melhora isso aqui, que mais ou menos, né?
Não, o lápis fica horrível aqui. Tô testando esse negócio aqui ainda e tá... Continuar com um certo, né? Pronto. Vamos lá? Então pronto. Agora, no caso, o h, né? No caso que é o limite da função de h de x, quando 0 tende a valores menores que ele, né? Ou seja, por aqui, ó, pela esquerda. E pela esquerda vai estar indo para qual ponto? Vai estar indo exatamente para esse ponto aqui, ó, certo? Que é 1, tá? Então, o h de x quando 0 tende pela esquerda é 1, certo? E agora quando tende pela direita é quanto? Quando tende pela direita, né, valores maiores que 0, que é esse justamente por assim, ó, aí você vai ver, ó, que está indo para qual ponto? Está indo para esse ponto aqui, que é o menos 1, tá? Então, no caso, pela direita, está indo para menos 1, certo? E agora o limite, qual é o limite de h de x, da função h, né? Quando x tende literalmente a 0, né? Exatamente no 0. Então é aquilo, vamos analisar os laterais. Pela direita deu 1 e pela esquerda deu 1 e pela direita deu menos 1. Ou seja, se os limites são diferentes, o limite nesse ponto aqui não vai existir, certo? O limite não vai existir. Próximo, quanto é h de 0, tá? Qual é o valor da função quando h é igual a 0? É simples, a gente vai botar em cima desse ponto aqui e você vai ver para onde está a bolinha fechada. Tá aqui, ó, no 1, certo? Então, h de 0 é igual a 1, certo? Toma cuidado bastante também com isso daí. Calma aí, deixa eu botar aqui. Pronto. Vamos lá, próxima questão. Qual é o limite de hx, né? H, quando x tende a 2, tá? Então, no caso, quando x tende a 2, a gente vai ter que analisar quais? Tanto pela direita quanto pela esquerda, certo? Nós não temos, né, os valores lateralizados aqui já feitos, mas aí é só a gente analisar. Pela direita, seriam esses valores aqui, ó, certo? Seriam valores. Qual é o valor que ela está indo? Para essa bolinha aqui aberta. Essa bolinha aberta aqui é exatamente 2, certo? E pela esquerda? Pela esquerda, ela está indo pelo mesmo valor. O 2 também, tá? Então, qual é o limite de h de x, né? Quando x no caso, quando x tende a 2, é igual a 2, certo? Então, no caso, como os limites laterais são iguais, então ele vai justamente para aquele ponto que os dois lados estão indo, certo? Deixa eu apagar aqui. Vamos agora para a J. Quanto é h de 2, tá? Então, quando x é igual a 2, qual é o valor que vai ser, né, o nosso h? Qual o valor da função? Qual o valor da nossa imagem? Ou seja, quando vão para cima e para baixo, não tem nenhuma bolinha aberta, tá? Não tem nenhum número definido. Então, você vai colocar aí que também não está definido. É igual a letra que eu falei para vocês, a letra D, tá? O limite de h, né, quando x é igual a 2, não tem um valor definido, tá? Não tem uma bolinha fechada incluindo isso, só tem bolinha aberta. E bolinha aberta não vai entrar nesse intervalo, certo? K. O limite de hx, certo? Limite de hx, quando x tende a 5 pela direita. Então, vamos lá. Quando x tende a 5 pela direita, né? Cadê o 5? O 5 tá mais ou menos aqui, tá aqui, né? Esse valor aqui. Quando x tende a valores pela direita, né? A gente vai aí, ó. Vamos pegando aí, ó. Pra cá mais ou menos. E tá tudo indo pra esse valor aqui, ó. Pra esse valor aqui. Certo? Eles fizeram essa ondulação que é mais pra te confundir quando a gente for fazer o 5 pela esquerda, tá? Mas não caia muito, né, nessa pegadinha, tá? Você vai ver que literalmente tá indo para 3, né? Porque aqui... Opa, é aqui na verdade. Eu acabei achando que isso aqui é uma reta, mas não, tá?
Deixa eu apagar isso aqui, ficou meio esquisito. No caso, ó, pela direita, no caso eles estão vindo justamente pro mesmo ponto, ó, que é exatamente isso daqui. Todos eles estão indo para esse lugar aqui, certo? Então esse cara aqui é quem? É o 3, né? Porque é 0, 1, 2, 3. Então, pela 5 pela direita, dá igual a 3, certo? E pela esquerda? Pela esquerda, vamos analisar. Agora ficou um pouquinho mais complicadinho, porque parece que tá muito bagunçado. Mas é simples, tá? O que acontece? Quando o x tende a valores menores que 5, né? Que seria, no caso, esse intervalo aqui, o que acontece? A função ela fica meio doida, né? Porque tem algum valor em si que ela está convergindo, tá vendo que qualquer ponto que ela for, ela vai como se fosse oscilar demais. Quando acontece essa oscilação loucamente, né, vamos dizer assim, ela tá doida aí e tal, o que vai acontecer? Ela não vai ter nenhum valor para ir, tá? Não tem um valor específico, porque tu vai ver aqui, ó, que aqui vai estar indo para cá, aí daqui vai estar indo para cá e tal, então não vai ter um valor em específico, tá? Quando tem essa oscilação grande, o limite não vai existir, tá? Então, você coloca aí que não existe, certo? E é isso daí, e até a próxima questão. Valeu!